tinham para trabalhar, e aí o texto, que era do plano de contingência. Vocês conseguiram compreender o que é o plano de contingência? Sim, não? O que vocês entenderam? Diga aí. Consegui, professor. Eu entendi que é um plano para conter riscos. Isso. Quem mais? Helena? Também, acho que foi isso que eu entendi também. É quando você planeja alguma coisa para você fazer, quando uma coisa não sai do jeito que você queria. Então aí você otimiza mais ou menos, tipo assim, perde menos do que você perderia se você não tivesse. Uhum. E o Felipe, a Raquel, o Lucas, que foi o primeiro aí. Ah, eu não sei não, professor, eu tô Não moscando. olhou, né? Eu tô moscando. Deus, viu? Bom, entra aí na linha do que eles falaram. O plano de contingência, ele é uma estratégia pensada para que literalmente a empresa não pare. É isso. Tipo, a empresa não pode parar, só que, claro, eu preciso prever situações e prever cenários. Então, eu preciso manter o negócio funcionando, mesmo com problemas. Exemplo, vai a operação logística lá, que você tem que estar em contato com os clientes, confirmar se as coisas chegaram, o que foi sendo pedido, e de repente acabou a energia no prédio lá onde está instalada a empresa. E agora, né? Tipo, a gente vai deixar de comunicar, deixar de entregar, deixar de falar? Não. Então, é previsto, deve-se estar previsto, o plano de contingência para caso ocorra isso, entendeu? Pera só, o Gabriel Barbosa é dessa sala? Ou não? Sim. Tá, obrigado. Ele mandou mensagem, mas não entrou na aula. Então, deve-se estar previsto que você pense até numa coisa simples, que é aí o caso da energia faltar, no caso de um desastre, já aconteceu, ó, para a gente contextualizar em cima do plano de contingência. Algumas cidades, tipo cidades do interior, que são cidades ligadas geralmente por ponte, aí você pensa, meu Deus, Praia Grande é ligada por ponte, porque ponte do Mar Pequeno, ponte Pêncio e tal, também, né, mas a gente tem a ligação seca ali pela área continental de São Vicente. Mas uma cidade do interior, ela dispunha aí de toda a sua rede de internet interligada por fibra ótica. Sabe, fibra ótica, que é aquele cabo. Vira e mexe, tem uns seres pendurados nos postes, principalmente aqui na aviação, eles estão passando alguns cabos aí. Às vezes eu vou lá Quem é da Vila Sônia aí dá um salve, na R3, e eu vejo também lá perto da R3 o pessoal lá colocando esses cabos de fibra ótica. E nessa cidade havia uma ponte que interligava ali o rio tal com a cidade e era matão, tipo aqueles matão, aí você tem a ponte tal e chega à área da cidade. Pois numa enchente que teve, a ponte foi embora. O rio veio com força, levou a ponte. E onde que passava o cabo de fibra ótica? Embaixo da ponte. E nunca nenhum ser da prefeitura, nenhum ser que instalou isso lá, sei lá qual que era a empresa da cidade, mas pensou num plano de contingência. Porque o resultado disso foi que eles não tinham, ó, risca aqui, um plano de recuperação de desastre. Então a internet só foi restabelecida naquela região toda quando eles conseguiram organizar a questão da ponte, quando eles conseguiram passar novamente o cabo que tinha se rompido e sido levado, e aí acabou que a cidade, depois de um tempão, voltou, digamos, entre aspas, aí a sua vida normal, porque não tinha outra forma, não tinha outra internet. Claro, quem tinha do celular ali podia, porque não tem relação com a
internet de fibra. Mas você bolar o plano de contingência, basicamente é você, ó, descrever aí as medidas, né, pensando nas coisas, até às vezes o pessoal acha que, tipo, é improvável de acontecer. Provável não, pode acontecer. Sabe um exemplo de coisa improvável? Guilherme, Nayara, sejam bem-vindos também. Ninguém, e aí eu não estou falando da cidadezinha do interior lá, então tão distante, chão de barro vermelho lá, não. Estou falando de um polo aí financeiro mundial, capital financeira mundial, Nova York. Ninguém nunca, né, na história do mundo, tinha desenvolvido um plano que contemplasse aí um ser. Aí eu sei que tem aluno que fala teoria da conspiração, que é holograma e tal, mas vamos partir do princípio que jogaram o avião na torre do World Trade Center, tá? Ninguém nunca previu, imaginou que alguém jogaria um avião lá, ou dois, né? Porque não foi só um, foram dois. E aí o resultado foi que muitas empresas globais tinham toda a sua operação, seus dados concentrados somente naquele lugar. Quando eu falo somente naquele lugar, tipo, você não tinha um backup. Sabe o que é backup? Já sabe porque o celular hoje em dia faz backup, qualquer pessoa sabe o que é essa palavra agora, né? Mas ninguém tinha backup, ninguém tinha nada salvo. Tudo que tinha estava ali. E a torre caiu, a outra torre depois de um tempinho caiu também. As informações que estavam lá se foram, perderam. E aí, dados financeiros, vixe, tantas informações que se tinham e que se foram perdidas. E aí a gente tem um panorama, uma mudança, tá? Eu tô até já entrando numa outra sequência do slide, mas tranquilo. O panorama que a gente teve depois do 11 de setembro, ele foi outro. Ou o chamado, né, protocolo. Protocolo foi hoje. Outro, desculpa. Se vocês puxarem na mente aí, um dia eu mostrei numa aula que era até sobre o ERP. Eu mostrei que tinha um mapa mundi com servidores interligados aí, que as informações eram passadas de um servidor para outro, coisa do tipo. Não sei se vão se recordar, mas eu aqui não tenho esse mapa agora fácil. Mas o que eu quero que vocês pensem. Depois desse 11 de setembro e desse protocolo que foi adotado, o que aconteceu foi que as empresas deixaram de concentrar tudo num lugar só. Lembra que estava concentrado no World Trade Center. Deixaram de concentrar tudo num lugar só. Passaram a criar locais onde você tinha a opção de fazer o backup das mais diversas localidades aí, sem tipo ser aquele centro igual Nova York, que você corre o risco ali de ataque. E isso, eu falei do mapa porque os servidores agora estão espalhados em vários lugares do mundo. Se ocorrer um acidente, um atentado terrorista ou qualquer outra coisa, você tem a garantia que os seus dados não estão ali naquele lugar que aconteceu somente, né? Eles estão em outros locais. Então, a partir daí, o protocolo voltado para o plano de contingência foram, na verdade, né, medidas que foram descritas. Essas medidas que foram descritas, elas já previam uma forma de você garantir o acesso aos dados, mesmo se uma determinada área, digamos aí, né, caísse ou deixasse de operar. Tá? Então, o plano de contingência, ele é importante para a área de tecnologia, para a área da logística também, porque você consegue manter funcionando. Por mais que seja, ó, um exemplo tipo bem simples assim, sem usar grandes recursos e tal. Uma transportadora aqui na Baixada que acaba fazendo aí para o porto, ou então que funciona como hub, né, para poder receber mercadoria e distribuir aqui na Baixada. Pensar em ter um no-break. Já vou responder sua pergunta. No-break. Sabem o que é no-break? No-break.
sem pausa aí de energia, né? Você pode ficar sem energia, mas o no-break ele segura aí o seu funcionamento por um tempo. Nós tínhamos lá no escritório, eu acho que era 2 horas, eram 2 horas, 3 horas aí que o no-break segurava. Não é tão baratinho assim, igual um estabilizador, mas vale a pena porque você continua operando, mesmo que tudo fique sem luz, tá? E aí você coloca o no-break ali no servidor, onde é a internet. Não é um gerador, mas é como se fosse, Gustavo. Você coloca um no-break ali no servidor onde funciona a internet e o servidor para nos computadores. O no-break, você. É um princípio fácil. Aquelas caixinhas de som infernais que o povo gosta de andar na praia, elas se autocarregam. E aí fica com a energia armazenada e você vai usando, mesmo se ficar sem luz. O no-break é tipo isso. Você coloca ele na tomada, aí liga o computador. Você está trabalhando normal. Você vai trabalhando, a energia que está ali, coloca o seu computador para funcionar, mas ela vai armazenando como se fosse uma bateria dentro dele. Aí chega até o momento que o no-break carrega normal e vai funcionando normal. Se um dia der um pico de energia, se parar de funcionar, o no-break garante o funcionamento do seu computador. E aí, né, pensando no plano de contingência, nós temos a manutenção da operação. Você tem funcionando ali. Nos hospitais, nesse caso de energia, o plano de contingência é o gerador que o Gustavo escreveu. Então, o gerador já é acionado, até porque tem vidas que dependem de equipamentos, de aparelhos e que não podem parar. O que a Raquel colocou, para as empresas que não tinham um plano de contingência no começo dessa pandemia, deu ruim. Isso também. Tudo bem, Vinícius? Boa noite. Por quê? Boa noite não, boa tarde, mas é quase já noite que se demorou. Porque, Raquel, aquilo que eu falei do World Trade Center, nem os caras mais surreais, assim, tinham pensado que alguém ia fazer aquilo. E aí, provavelmente, depois dali que eu falei dos protocolos, começaram a colocar protocolos novos, podem ter pensado em problemas, em as pessoas necessitarem de migrar para suas casas, das pessoas migrarem o trabalho para o home office e tal. Então, empresas grandes, eles já tinham ali uma predisposição, porque já tinham estratégias que estavam colocando o funcionário pelo menos um dia em home office, tá? Então, até empresas agora também, com a pandemia, passaram a incorporar no seu plano isso. Então, aí é a equipe de TI que vai ver a estrutura que a empresa tem. A equipe do operacional, que também a tendência, mas a equipe do operacional, ela vai te dar o panorama daquilo que você está trabalhando. Transportadora, o que é o essencial? O que você precisa ali ter funcionando se caso caia uma internet? Se caso caia a rede de energia. Aí eles começam a fazer aí previsões, eles vão conversando, vão analisando cenários. Tem empresa, até lá de Santos, o escritório deles, eles controlam aí um grupo de redes de escolas. Eu conheço lá o dono, e eles não têm só uma internet. Eles têm aquela internet super mega blaster, né, veloz, mas eles mantêm de uma outra empresa um outro plano. Aí você pensa, mas eles têm um custo, né? De certa forma, sim, mas se você parar para pensar, eles têm uma garantia que o dia que aquela empresa der pau e todo mundo ficar sem, eles têm um plano B já ali que é só ativar e continuar trabalhando. O plano de contingência, ele garante que a coisa toda não pare, tá? Não para porque se você para, você perde dinheiro. Se você para, você pode perder informações, perder contratos. Agora com a China aí, né, operando pra caramba com empresas brasileiras, a gente tem operações, por exemplo, que ocorrem de madrugada, porque lá é de dia. Então a gente precisa manter funcionando, porque do outro lado você também tem o cliente aguardando. Então, essa estratégia de pensar nisso, e aí não é só para TI, até ia complementar desse assunto, apesar de estar ligado aqui a TI, a logística, mas
Se a gente pensar numa transportadora, plano de contingência, olha, vou falar transportadora, mas eu ia falar um exemplo que aconteceu até com empresa de turismo, mas transportadora, você tá lá com a carga no caminhão, saiu daqui de Santos e foi para Campinas. De repente, no meio do caminho, no Rodoanel, deu pau no caminhão, o motorista não sabe o que está acontecendo, tá com dificuldade, a carga tá com o prazo apertado. E aí, você vai ter que acionar o plano de contingência. Plano de contingência que algumas empresas adotam, tá? Elas criam parcerias entre elas. Claro que as empresas de transporte são concorrentes entre si, mas elas criam parcerias para justamente uma poder dar suporte para outra quando precisar. Tipo, deu emergência, tá lá, quem tá mais perto? Ali do Rodoanel, vamos supor. Tem o Rodoanel, você vai, quando você passa ali a Imigrantes, se você chega lá no alto, vem uma saída para Castelo Branco, que é uma baita rodovia movimentada. Aí, quem tá mais perto ali da Castelo? Aí vê quem é, se é parceiro, e aí aciona para poder mandar um veículo para dar suporte. Ah, o cara não tem. Vamos pro próximo, vamos ver quem é o outro que a gente tem parceiro. Aí você consegue resolver. Eu já vi problema do caminhão com carga frigorífica ter problema, tipo, parar, e eles mandarem veículos menores refrigerados para poder tirar a carga e levar para não estragar. Então, o plano de contingência saiu só da área de TI, de tecnologia, e também foi incorporado em outras. Na engenharia, se vocês quiserem, até trago ela. Ela ia gostar de falar com vocês. Eu não sei se ela dá aula nesse horário, mas tem uma professora que ela é engenheira, ela é mestre em geologia e ela já fez palestra para minha turma de geografia da outra vez, ano passado. É a professora Tati Gakia. Ela é tia da minha filha até. E ela, na engenharia, conversando, os protocolos na engenharia, depois do 11 de setembro, também modificaram. As torres aí super altas, né? Os Estados Unidos até inaugurou a nova torre lá do World Trade Center. O protocolo de construção, de fuga, já modificou. Então a gente tem o plano de contingência para tudo, tipo a logística. Na empresa do turismo, eu conheço donos de agência que eles trabalham sempre com a mesma empresa de transporte, porque eles têm a garantia de que o dia que der problema no meio do nada, você vai ter um outro veículo que o cara ele tem parceria com empresas de ônibus, empresas aí com vans tal que possam resgatar, digamos assim, a equipe até chegar ao novo ônibus. Imagina, você sai daqui, vai lá para Arraial do Cabo, acho que são 12 horas, 10 horas de viagem. O ônibus quebra lá e como é que vocês vão voltar? Então isso também é pensado, porque eu, eu espero, né? Eu conto que dê tudo certo, mas não necessariamente vai dar certo. Sei lá, de 1000 vezes pode ser que uma dê problema. Uma vez eu estava em São Tomé das Letras, acho que foi um OVNI lá que deve ter abduzido o motor do ônibus que a gente estava, que era um ônibus rural. Sinistro era. E aí o ônibus parou. A gente teve que. Sorte que a gente estava chegando na área onde tinha um restaurante, tipo numa chácarazinha lá. E a gente andou uns 5 minutos, 10, até que o povo resolvesse o que ia acontecer com o ônibus. Mas eles trocaram o ônibus lá tal, mas é um risco, é um perigo, porque você perde o cliente ali às vezes, né? Vai falar, poxa, eu contratei e tal, aí você fala, ah, a culpa é do ônibus. Beleza, mas eu não contratei o ônibus, eu contratei a empresa. Botei uma foto aí, ó, para quem não sabe onde é São Tomé. Tem uns extraterrestres lá, é bem da hora a cidade. E aí deu problema no meio Tem a parte rural lá, né? Que essa parte aí que tá a foto é mais no centro. E acabou que o plano de contingência foi trocar o ônibus que eles tinham já a parceria para fazer, e a gente aproveitou o tempo e colocou para almoçar enquanto chegava o ônibus. Então, é abrangente, mas o que vocês precisam pensar é que cidade não, a empresa ou o servidor ou
no caso do hospital, né? O hospital como um todo, qualquer tipo de negócio ou organização, ela não pode parar. Ou a construção aí, se ela tiver um problema, igual agora Miami, né? Que está aí sendo falado, acho que tem, não sei se foi ontem, antes de ontem, mas caiu o prédio e aí todo esse acompanhamento. Então, o plano de contingência ele garante o funcionamento, tá? Quem chegou aí depois, boa tarde ou boa noite. Eu falei praticamente tudo que tem nos próximos slides, olha, mas eu estou no primeiro slide, tá? Que eu fui explicando sobre o plano de contingência, fui dando exemplos aí, porque isso estava no texto e aí eu vou explicar uma tarefa. Bom, eu acho que eu respondi aqui o que a Raquel colocou de prever, que aí chama a equipe para poder construir isso. Você vai analisando o que está acontecendo, você pensa em coisas improváveis. Prováveis mesmos, porque tem cara assim, vai, no Porto de Santos, você tem lá as informações. Não sei aí uma curiosidade, né, se vocês já ouviram isso, mas o Porto possui a sua própria hidrelétrica, a sua própria fonte lá de geração de energia. Já ouviram isso? Não, sabiam? Deixa eu ver aqui qual que é o nome. Deixa eu ver. Sim, sim. Ah, muito bem, que lindos. É a de Tatinga, né? Certo? A hidrelétrica de Tatinga? Ah, não sabia, Félix? Então, tem. E essa hidrelétrica ali, essa geradora de energia, que é a usina Henry Borden, ela fornece energia pro Porto de Santos. Porque o porto em si ele não depende da energia que viria da CPFL lá, ou dessa companhia. Ele tem a sua própria forma, até como uma maneira aí de trabalhar essa questão de contingência. Então tem plano A, tem plano B, para poder garantir o funcionamento. Isso é uma coisa, é a Itatinga. É bem assim, antiga que eles colocaram, tá? Porque o porto antigamente ele tinha indústrias que operavam junto com os terminais. As indústrias operavam e aí já produzia e já mandava pelo Porto de Santos, era usado aí como base. Só que depois de um tempo foi sendo desativado e aí ficou a característica que a gente tem do porto só com terminais para armazenar e distribuir, ou receber, né, e distribuir as mercadorias que chegam ou que vão. Então isso também é uma forma. Bora. Aí lá no texto vocês tinham para ver o plano de contingência operacional, que aí ele passa pela base da manutenção dos processos, né, ou do funcionamento aí do negócio, qualquer tipo de negócio, tá? Se pensar, eu já falei de transportadora, já falei de hospital, da cidade lá que acabou ficando desabastecida, mas vai uma lan house, que antigamente tinha muita lan house. Imagina se fica sem energia. O que acontece com a lan house? A lan house fecha. Então o cara ele pode pensar num plano para garantir o funcionamento, igual eu falei do no break. Usando o no break. Tá toda a rua apagada, tudo apagado, e o povo no corujão lá dentro jogando. Aí tipo, o pessoal olha e fala assim, como é que só ele tem luz? Falando de contingência, você usa o no break, você garante ali o funcionamento, até ver se realmente a energia vai retornar ou não, tá? No caso, quando a gente tem o plano de retomada dos negócios, igual mesmo aí da pandemia que a Raquel tinha citado, ó, a gente começa a definir, a analisar isso, o governo de São Paulo, nessas reuniões que eles fazem aí, meio-dia e 45, né? Eles têm divulgado um plano de retomada, plano de retomada, plano de retomada. Você gostou? Plano de retomada. Todo dia eles falam disso. Por quê? Eles estão analisando o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, e aí eles estão buscando o reinício das atividades. Esse reinício, a gente tem uma incerteza, então você tem que pensar nos cenários mais loucos, inviáveis, improváveis, possíveis. Porque
Vou dar um exemplo que hoje até me ligou lá a companhia aérea. Eu tô com uma passagem aberta para Curitiba e era para ter ido e eles, na época, era no final do ano, tinham cancelado porque estava tudo fechado lá. Eu falei, tudo bem, depois então remarco, então devolve o valor e tal. Ok. Aí nisso, hoje ligaram para poder ver a possibilidade de remarcar. E aí, se a gente pensar, tipo, daqui a um mês, ninguém sabe como é que vai ficar. Porque na eleição ficou tudo normal, né? Oba-oba, a galera curtindo a vida. Passou a eleição, fechou tudo. Os casos já estavam aumentando, já haviam relatos de estudiosos, pessoal da saúde apontando isso, mas foi ignorado. Então, a gente traçar o plano de retomada, você tem que pensar nas coisas mais loucas e mais improváveis, a ponto que até essa do plano de retomada, eu conheço o cara que ele faliu a empresa, está devendo R$ 100 mil porque apostou aí nessa retomada do governo para a eleição que ia voltar a funcionar, se endividou mais do que ele já estava, porque ele teve que fechar, e agora ele fechou a empresa porque faliu. Então é também complicado de você analisar aí o que acontece de forma futura, mas você tem que pensar assim em todos os cenários. Uma forma que até vocês vão fazer isso na atividade é pensar em usar a técnica do brainstorming. Sabe, né? Brainstorming? Já falei isso em outra aula ou não? Já Acho que falou não, sim. mas a gente teve Brainstorming? isso. É, tipo, Falou. não lembro dele falando, mas eu lembro do Luiz Cláudio falando. Ah, Sim, Luiz sim. Cláudio Muita gente falou. Pereira. Lembro. Muito bem, muito bem. O brainstorm é a tempestade de ideias, né? Você fazer aí uma reunião, fazer uma conversa para buscar, propor uma solução. Peraí. No caso do brainstorming, você reunir a equipe, você ouvir o que todos têm a falar, ouvir o que as pessoas têm, tipo, para pontuar. Porque às vezes o que a Raquel fala aqui no chat, vocês não dão muita atenção ou não respondem, pode ser às vezes que deu start aí para resolver um problema ou uma ideia. Então, nenhuma proposta é ignorada, sabe? A Helena falou um negócio, aí olha para Helena, Helena, isso daí não tem relação, isso é inviável, é impossível de acontecer. E aí quando você vê aquele cenário, acontece uma coisa próxima àquilo que ela tinha falado e foi descartado e foi ignorado. Então, o brainstorming ele serve para que você possa ouvir de tudo aí, todas as propostas e chegar à solução, tá? Não sei se já viram, até só para a gente finalizar isso do brainstorming, tem a história lá, né, do México com seus, sei lá quantos que tem aí de famosos traficantes lá, que eles faziam através de túneis a travessia da droga. Então, tipo, na fronteira lá, os caras desenvolveram técnicas para cavar, tal, mineradores devem ter levado, né? E atravessavam. A ideia surgiu de um garoto, sim, um jovenzinho, que ele viu, exemplo bom, hein? Para ver se o povo acorda. De um jovenzinho que eles estavam lá discutindo e estavam preocupados porque queriam subornar o governo, queriam subornar todo mundo, iam gastar mais dinheiro porque eles tinham que fazer com que chegasse do outro lado. Ele falou: por que vocês não passam por baixo? Aí, tipo, um foi lá e ignorou a ideia, meio que mandou ele sair, só que o outro cara falou: não, não, essa ideia é boa. E aí trouxe o cara junto com ele. Esse cara sabe quem ele era? Vou escrever aqui o nome, depois procura. Era o Chema. E aí o Chema, ele deu uma ideia que parecia uma coisa idiota, louca, fora de realidade, mas na verdade foi a solução que vários e vários usaram. Ou seja, a gente não deve ignorar no brainstorming, tá? Porque isso até em entrevistas, quando vocês forem fazer, eles abrem brainstorming, tá? Abrem brainstorming
E nessa que abre o brainstorm, eles perguntam, eles querem ver a sua atitude, como é que você reage com a opinião do outro, se você aceita, o que que você propõe, o que que você coloca, porque é uma realidade. Tem, você não sabia não? Ô Raquel, cadê a sua cultura mexicana? Você acha que é só rebelde que existe no México? Gente, alguém vai no Samambaia e chacoalha a Raquel pra mim, por favor? Bom, bora, vai, vamos continuar aí, porque... ah, tá, tranquilo? Então, a ideia do brainstorm, junto com o plano de contingência, ajuda com que vocês consigam resolver os problemas aí que se teriam. É claro, por isso que eu trouxe um exemplo bem louco para vocês poderem compreender. No caso de recuperação aí de desastres, tá? Então, que a gente tem aí a restauração de componentes, substituição, para que o negócio volte a operar, você tem até a ideia de, em cima de um plano de recuperação de desastre, já tentar fazer com que aquilo não ocorra de novo. Um exemplo, o bombeiro, algumas vezes, ele faz vistorias. E ele, baseado na sua experiência, ele pede para que os comerciantes, no forro, não usem lá um tipo de material que eu não me recordo agora, que alguns galpões, lojas estavam usando, porque já teve caso de incêndio, todo esse não era para o fogo ter se alastrado, só que por conta desse material em cima ser altamente incendiário, agravou demais a situação. Então, uma empresa que já passou por isso, provavelmente no seu plano de recuperação, além de toda a estratégia, como é que ela vai se recuperar o negócio e tal, ela já pensa que nunca mais eles vão pensar na vida, né, em colocar um negócio desse, que é altamente abrasivo ali. E aí o bombeiro em muitas cidades, eles vão vistoriando, vão conversando com o pessoal para justamente evitar que isso ocorra. Ou em locais que há enchentes, eu vejo em São Vicente, às vezes que eu passo no Jockey, passo em outros bairros, muitos comércios eles fazem mais elevado. Tem um mercado num bairro até perto do centro, viu? A uns 5, 10 minutos andando do centro, tem praticamente dois, digamos aí, um andar, vai. É um degrauzão grande assim que tem, mas é quase metade aí, minha cintura quase. E aí mais um outro degrau, e aí você tem tipo a escadinha, porque a área toda ali em volta laga. Então, em algum momento da vida já devem ter percebido isso. E aí a ideia, a proposta foi elevar o espaço para evitar que a água levasse tudo e acabasse trazendo mais prejuízo, tá? Até porque, ó, a gente considera aí a ameaça, né, ó, algo que pode trazer perda ou dano, nesse caso, a enchente ou alagamento, o próprio shopping, né, uma ameaça lá, porque realmente o shopping, eles reformaram quando ficou fechado, né, mas muito tempo aí teve desabamento, água que caiu. Gente, ó, uma coisa, é... Não, não é o Fiel, Guilherme, é mais um pouco para dentro lá, perto do campo de golfe. Uma coisa que aconteceu no shopping, desde o começo, lá no primeiro dia, já havia explodido a cozinha lá daquela área da praça de alimentação. Óbvio, né, que vocês nem eram nascidos, porque o shopping tem quase 20 anos, e eu era, que, uns 11 anos, eu tinha vindo de Santos para Praia Grande, que eu morava em Santos, e aí mudei para Praia Grande, e eu lembro no primeiro dia que saiu na TV e tal, que, nossa, o shopping inaugurou, mas explodiu. Tipo, caracas, no primeiro dia já os caras não tinham testado, organizado, visto as coisas. Então isso também acaba sendo aí um fator. E aí passou muito tempo a manutenção também do shopping, né? Porque o Grupo Mendes ele conta muito com isso da manutenção. Essa rede do shopping Litoral Plaza é uma que tem lá em Mauá e é diferente a forma que eles fazem. E é praticamente uma cidade, né? O shopping todo. Ó, o Gustavo colocou o bom do erro de outras empresas servem como exemplo. Aí acaba influenciando o PC de outras empresas. Ô Gustavo, é isso também. Você olhar o que está acontecendo, igual do World Trade Center, até na aviação, que eu estava quase agora que eu falei das passagens, na aviação, eles mudaram também todo o protocolo.
mudaram o protocolo, passaram a se preocupar mais, passaram aí a observar o risco, né, que um evento pode acontecer. Porque depois que tomaram um avião, e eu acho que eram 3 aviões, porque um caiu lá no meio do nada, mas era talvez para ir para o Capitólio, lá, a Casa Branca, e os 2 que foram para Nova York, todo o protocolo foi alterado. Várias cidades, o benchmark mesmo. Quase todas as cidades que têm grandes concentrações aí na Europa, Estados Unidos, os caras têm um protocolo super rígido. Teve um brasileiro lá que foi morto por engano, acharam que era terrorista e tal, e aí mataram o cara. Acho que era Charles Williams, esqueci agora, mas se pesquisar aí vocês vão ver na Inglaterra o que aconteceu. E isso porque trouxeram um protocolo, onde esse protocolo acabou fazendo com que tudo mudasse. Por conta de um caso da aviação, que aí ocorreu esse risco, né? O evento que trouxe essa situação, tá? Só para a gente encerrar aqui os últimos slides para eu explicar a tarefa. Só que há um problema de tudo isso que a gente está falando, tá? A gente está trazendo exemplos, situações, tal. Bom, calma aí, daqui a pouco eu falo. Você aceitar que aquele risco ele possa realmente acontecer. Lembra que eu falei que é uma coisa, tipo, improvável? Meu, quem vai pensar que o avião vai cair lá? Quem vai pensar que os caras vão explodir em algum lugar? Quem vai pensar? Em Madrid também tiveram atentados aí há uns anos atrás. Quem vai pensar que isso vai ocorrer, que alguém vai querer fazer isso? Então, o grande ponto é você realmente ter a aceitação do risco e preparar a equipe. Eu não sei qual é o aplicativo até que a minha sobrinha usa, que é coisa de criança lá, não sei se é Roblox, sei lá qual que mas estão invadindo as contas, a pessoa, tipo, ela fica de posse da conta, e se você tem saldo lá, não sei como é que chama, eles dominam aquele saldo e eles tiram para eles. E aí, até num negócio que é simples, igual o celular, também conta, tá? Ó, para quem não lembra, eu tinha deixado na sequência do slide separado aí o vídeo. Uma coisa que é simples, que é tipo celular, conta também. Então a gente pensar nesse plano é você pensar realmente no improvável. Ontem eu fui até o Boqueirão de bicicleta e eu tava ouvindo que diversas empresas e o próprio Procon agora, eles estão se preocupando em buscar medidas e ações junto com as operadoras de celular e com as empresas que fabricam, para que se caso a pessoa tenha seu celular roubado, que ela consiga recuperar não, ela consiga bloquear os aplicativos que estão instalados. O Procon está em cima para tentar buscar uma opção para que justamente, né, esse tipo de crime que agora ficou tão comum evite que as contas bancárias sejam tomadas. Então, até junto com as empresas de banco, eles também estão em cima. Vocês estão vendo aí as imagens, ó, de tudo que aconteceu e ninguém esperava aí que acontecia. Até um tempo atrás, quem imaginaria que você faria o banco sem ter a agência física? Que você tem o banco aí digital. Alguém já foi no banco C6? Alguém já foi no Banco Inter? PicPay? Onde é que fica o PicPay aqui em Praia Grande? Você já foi, Maria? Maria Eduarda? Acho que é a Maria Eduarda que está aqui. Já foi no PicPay? Já foi? Eu sei que o C6 tem um escritório em São Paulo. Eu já vi. Mas, tipo, onde está a agência do C6? Às vezes eu vou na Paulista lá, tem milhares lá de coisa financeira nos escritórios, mas cadê as agências desses bancos? Então não existe, está tudo no digital. Então, deixa eu tirar daí. Essa proposta, essa forma de que as pessoas agora estão mudando, também os bancos precisam preparar os planos de contingência para poder trabalhar em cima disso, tá? Deixa eu ver o que você escreveu aí da mãe. Ó, então essa dificuldade de aceitar o risco
é o que acaba também atrapalhando aí quando você tem a crise, tá? Dos exemplos eu falei, mas a gente pode ter até coisas naturais, olha, terremoto, tsunami, né, ou maremoto, furacão, falta de energia eu já falei, rebeliões, incêndios, enchentes que eu falei, greve. Vocês acham que agora as empresas também não estão com uma estratégia montada de plano de contingência depois da greve dos caminhoneiros? Aquela greve dos caminhoneiros é um exemplo aí para as transportadoras, para os supermercados, de plano de contingência. Os caras ficaram desabastecidos, os mercados limitaram as compras, então a gente tem uma coisa que foge da área de TI, mas que também pode impactar. Sua mãe é mestre em plano de contingência? É claro, é porque a experiência, né, no que já aconteceu, no que já viu, faz com que a pessoa ela já saiba, o Raquel. Acho que todas as mães, pais aí, já tem essa preocupação. Talvez alguns deixam um pouco mais as coisas acontecer, outros não, mas acaba também tendo esse fator de o cuidado de evitar, de você já pensar aí numa ideia. Aquela mãe que sai com a criança, mas aí leva uma outra roupa porque acha que a criança pode se sujar, leva não sei o que, aí leva água porque acha que no lugar não tem água e tal. Mas fala pra ela que ela foi usada na aula. Ah, vai ajudar o povo. Eu vou explicar a atividade, mas até aí, beleza? Felipe Gato, e aí, meu jovem? Tá aí. Félix, falar de gato, falar do Félix, né, Félix? Mais alguém? Tudo bem? Fala, Raquel. Tudo certo, professor. Boa. E a Williane, que não falou nada hoje? Williane, você conectou a aula e tá jogando e me abandonou? Sim. Vou ligar pra Kelly lá em Cubatão e falar pra ela que eu quero devolver você, porque você não tá interagindo comigo. Vou ligar pra Andréia lá, que era sua professora de. Ah, não, de TI era outro professor, não era a Andréia, não. Vou ligar pro Wellington, pra Rose Kelly, que dão aula comigo à noite. Tudo bem, Williane. Bora. Aqui, ó. Maravilha. Vamos nessa. Então eu vou explicar a atividade para vocês já começarem a pensar aí o que vocês vão trabalhar, tá? Agora eu falei até no começo quem tava. Pode ser que tipo assuste, você vai ver e falar, meu Deus, o que eu tenho que fazer e tal. Mas a ideia